Muito bem, vamos dar continuidade às nossas discussões sobre o direito ambiental constitucional. Vamos retomar a leitura do caput do artigo 225. Vem comigo. Você já sabe, todos aqui têm a discussão ética, têm direito público subjetivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que significa isso? Todos têm direito. É um direito oponível erga omnes, não só em face do Estado, mas em face de todos que eventualmente possam estar aí degradando o meio ambiente. Bem de uso comum do povo, esse bem de uso comum do povo é o bem ambiental. O macrobem ambiental, bem de uso comum do povo. Algo importante. O Estado, ele não é dono do meio ambiente, ele é um gestor. Mas meio ambiente é patrimônio público. Sim, patrimônio público, mas não no sentido de titularidade, mas sim no sentido de gestor. Ele que vai aí atuar no processo de gestão do bem jurídico ambiental, do bem ambiental, né, que é o macro bem jurídico ambiental. Atenção para isso. O bem de uso comum do povo, ele não tem aquela leitura jurídica do Código Civil. Está lá no artigo 99, inciso de número 1 do Código Civil brasileiro. Não é aquilo, até porque o bem de uso comum do povo, na leitura civilista e administrativista, ele pode ser desafetado, o bem de uso comum do povo. Aqui não. O bem jurídico ambiental não pode ser objeto de desafetação. Por isso que é importante singularizar esse bem de uso comum do povo. Numa prova objetiva, por evidente que você vai pela literalidade e não vai entrar em nenhuma discussão nesse sentido. Agora, se tiver que dissertar, será necessário que você configure esta diferenciação de bem de uso comum do povo. Voltando. E essencial a sadia qualidade de vida. Ora, só há sadia qualidade de vida quando eu tenho um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Só há a sadia qualidade de vida com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Impondo-se ao poder público e à coletividade, quando eu falo poder público aqui, são as funções executiva, legislativa, judiciária, e nós, a coletividade, o dever de defender e preservá-lo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes, eu, você, todos nós, e futuras gerações. Aqui nós temos um dos pontos mais importantes da Constituição de 1988, que nós temos aqui a questão da solidariedade intergeracional entre nós, eu, você, presentes gerações, com aquelas gerações que ainda vão chegar a esse planeta, as futuras gerações. Aqui há uma solidariedade intergeracional. Até há um princípio do direito ambiental vinculado a essa discussão. Bom, esse é o caput do 225. Por que eu aprofundo um pouquinho, dou um apontamento aqui ou acolá? Porque não é só a prova objetiva. Você vai ter que dissertar. E esses elementos é para que possam contribuir, para que possam auxiliar. E é claro que você, numa prova dissertativa, no oral, vai ter que aprofundar um pouquinho, mas aqui é o ponto de partida para a nossa discussão. Vamos avançar? Vamos falar aqui agora do parágrafo 1º, que traz as incumbências para o poder público. Vem comigo. Parágrafo 1º do artigo 225. Para assegurar a efetividade desse direito, que direito? Meio ambiente ecologicamente equilibrado incumbe ao poder público. Quais são as incumbências? Primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Olha, processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Para muitos, esse dispositivo é um dos mais importantes na proteção ao meio ambiente, quando eu falo nos processos ecológicos essenciais e no manejo de espécies. Basicamente, nós temos dois aspectos nesse dispositivo. Dois. Primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. E dois, prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Vamos trabalhar rapidamente aqui cada um deles. Processos ecológicos essenciais. São esses processos ecológicos que permitem a nossa existência, que permitem a vida, que permitem a produção de alimentos. Entender esses processos ecológicos essenciais
é permitir a vida em todas as suas formas. E para nós, seres humanos, esses processos ecológicos é que vão permitir, inclusive, aspectos concernentes à alimentação. Isso é pouco destacado, por vezes, na doutrina, mas só é possível que nós tenhamos toda a produção de alimentos e tudo por meio desses processos ecológicos. A gente imagina que isso é estanque, separado de nós, e não é. Não é. Essa relação de interdependência ela é fundamental. E o segundo aspecto é o manejo ecológico aí de espécies. Por exemplo, uma espécie está ameaçada de extinção, farei o manejo, uma intervenção de forma a protegê-la. Farei o manejo de um ecossistema. Farei o manejo de uma área, de uma região, de forma a preservá-la, mantê-la, a recuperá-la. Manejo são as intervenções que são feitas para a proteção dessas áreas. Então, basicamente, aqui no 225, parágrafo 1º, inciso de número 1, 2 pontos estão sendo discutidos aqui. Vamos avançar? Vamos agora para o inciso de número 2. Olha, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. É claro que para discutir a questão do patrimônio genético, eu tenho que discutir a diversidade biológica ou a biodiversidade. Inclusive, nós temos um conceito nesse sentido. A Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas diz que biodiversidade ou diversidade biológica, como preferir, significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade entre espécies e de ecossistemas. Pois bem, nesse dispositivo de número 2 é a proteção da biodiversidade, mas aí, no caso aqui, vai falar do patrimônio genético e vai falar da fiscalização. Inclusive, nós temos uma lei de biossegurança, biotecnologia, que é a 11.105 de 2005. Mas esta questão da biodiversidade, especificamente, nós temos a Convenção sobre Diversidade Biológica, mas temos mais. Mas antes, só fazer um aprofundamento nesse tópico. Olha, em termos técnicos, o que nós chamamos de biodiversidade, biodiversidade pode ser dividida em diversidade de ecossistemas, que engloba a variedade de ecossistemas que nós temos, a diversidade de espécies, como as plantas, animais, micro-organismos, diversidade genética, correspondente à diversidade de genes no âmbito de cada espécie. Só para que você verifique, olha, que a discussão é um pouquinho mais ampla. E aí, olha, a questão vai ter, inclusive, aqui do patrimônio genético, que a gente vai dar ênfase agora. Aí você vai dizer assim, tá, por que você fez toda essa abordagem prévia de biodiversidade? Justamente para dar elementos para que a gente possa chegar no quê? No patrimônio genético. E essa discussão de patrimônio genético, nós temos uma lei própria no nosso país que vai discutir o patrimônio genético, o acesso às comunidades, essa coisa toda. Mas vamos definir o que é patrimônio genético? O patrimônio genético, segundo a Lei 13.123 de 2015, o que é patrimônio genético? Informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. Então, olha o dispositivo, ele vai estar protegendo o quê? Patrimônio genético, que é a informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. Olha a lei específica no Brasil, até que regulamenta esse dispositivo, 13.123 de 2015. Para chegar nessa discussão do patrimônio genético, então eu fiz uma pequena abordagem sobre diversidade biológica. É importante você entender a questão da diversidade biológica e essas variantes que nós temos. Bom, vamos avançar? É claro que aqui é uma passagem. Esse dispositivo, como ele é importante. Tanto que vamos ter aula só para ele, ou para suas derivações. Diz lá que incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação, União, Estado, DF, município,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Esse dispositivo, ele fala dos espaços territoriais. Durante um bom tempo, a doutrina interpretou esse inciso de número 3 vinculado às unidades de conservação. Unidade de conservação, vamos ter uma aula específica sobre elas. Elas estão na Lei 9.985 de 2000, 9985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Só que, de um tempo para cá, a doutrina tem interpretado esse dispositivo, e eu concordo plenamente, de maneira mais ampla. Que quando eu falo em espaços territoriais, incluem as unidades de conservação, elas estão inclusas? Sim, as unidades de conservação, mas também outros espaços ambientalmente protegidos. Eu, particularmente, prefiro falar espaços ambientalmente protegidos. Mas na sua prova, você vai ver lá espaços territoriais, especialmente protegidos. Quais são esses espaços? Além das unidades de conservação, nós temos outros. E quais são? Está aqui nessa representação. Unidade de conservação, como eu já pontuei, a Lei 9985 de 2000, mas também as áreas de preservação permanente, conhecidas pela sigla APP. APP encontra-se no artigo 4º e 6º da Lei 12651 de 2012, que é o Código Florestal. Reserva legal, que é um percentual no imóvel rural. Artigo 12 e seguintes do Código Florestal. Servidão ambiental, quando voluntariamente aquele proprietário, pessoa física ou jurídica, resolve aí não explorar um percentual ou toda a sua propriedade. Servidão ambiental, que está no artigo 9º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 1981. Tombamento ambiental, Decreto-Lei 25 de 37, que você estuda no direito administrativo. Ah, tem tombamento ambiental? Tem. Se você pegar o Decreto-Lei 25, lá nos artigos introdutórios, fala dessa possibilidade da paisagem, né, de você proteger a paisagem, só para exemplificar, sem prejuízo da questão do patrimônio cultural. Então, nesse dispositivo aqui, o inciso de número 3, inclui as unidades de conservação, mas também essas outras áreas. Quando eu amplio, eu coloco APP, reserva legal, tombamento ambiental, servidão ambiental, dentre outras áreas que demandam proteção. Certinho? Vamos avançar? Vamos para o próximo aqui. 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Aqui é o EIA-RIMA. O estudo prévio de impacto ambiental é conhecido pela sigla EIA, ou alguns falam EPIA, tanto faz. RIMA, que é o estudo que vem por decorrência. EIA, RIMA. Atenção, atenção. No nosso caso, Brasil, toda vez que eu tenho uma obra, uma atividade, um empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, não precisa ser efetivo não, pode ser potencial. É necessário que o empreendedor ele confeccione às suas expensas, suas custas, o estudo prévio de impacto ambiental, conhecido pela sigla EIA ou EPIA, tanto faz. Esse estudo prévio de impacto ambiental, qual que é o pressuposto para esse estudo? É que eu tenho uma obra, uma atividade, um empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Por outras palavras, todos os empreendimentos precisam de EIA-RIMA? Não. Somente aqueles potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente. Exemplos: rodovias, ferrovias, oleodutos, gasodutos, mineriodutos, aeroportos, dentre outros. A usina de Belo Monte, no sul do estado do Pará, teve EIA-RIMA. Transposição do Rio São Francisco, teve EIA-RIMA. Rodoanel, que circunda a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, teve o EIA-RIMA. Então, obra, atividade, empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente demanda o
EIA rima, a confecção por quem? Pelo empreendedor. EIA é o estudo. E o que é rima? Rima é relatório. Ó, vamos colocar aqui, ó. EIA rima. Vou escrever aqui no alto, ó. EIA é o estudo. O estudo prévio de impacto ambiental. Ele é sempre prévio. E tem o RIMA. O RIMA é o relatório, que é uma síntese didática do estudo. Só existe o RIMA se for feito o EIA, o estudo. O estudo é um estudo complexo. E aí ele precisa ser traduzido numa linguagem didática. E aí nós temos o RIMA, relatório de impacto ambiental. O RIMA, olha, são faces de uma mesma moeda. EIA, RIMA. EIA é o estudo, complexo e tudo. Precisa traduzi-lo numa linguagem didática. RIMA, que é o relatório. EIA, RIMA. Então, exigir na forma da lei, para obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Esse é o dispositivo. Fabiano, onde é que eu encontro essa discussão? Resolução número 1 de 1986 do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Lá nós temos a disciplina para a elaboração do estudo prévio de impacto ambiental. Temos também outras resoluções, que eu não vou avançar. Tem a Lei Complementar 140 de 2011, que estudaremos. Ok? Vamos avançar. 5. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Aqui nós temos o princípio do controle do poluidor. Que técnicas? Que substâncias? Ora, eu posso falar aqui de técnicas que envolvem biossegurança, substâncias agrotóxicos, emprego também de energia nuclear. Tudo isso deve ser controlado pelo poder público. Afinal de contas, comporta risco para a vida, para a qualidade de vida. Aqui nós temos o princípio do controle do poluidor pelo poder público. Aqui, nesse dispositivo. Avançando. 6. Promover a educação ambiental. Educação ambiental, temos até uma política nacional de educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nós temos uma política nacional de educação ambiental, um diploma próprio, lá de 1999, que vai disciplinar a educação ambiental como fundamental. Afinal de contas, é por meio da educação ambiental que vai proporcionar que eu, você, qualquer um de nós, tenhamos conhecimento. Podemos aí ter aqui o acesso à informação, temos a participação comunitária, questionando, utilizando aí os recursos necessários para a participação nas questões que envolvem o ambiente. Educação ambiental aparece como uma das obrigações do poder público. E, para fechar aqui, algo que eu já tinha discutido com você no bloco anterior, então vamos ser bem dinâmicos, proteger a fauna e a flora, é uma incumbência do poder público. Vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Olha, eu posso ter uma prática que coloque em risco a função ecológica, a extinção ou submeta os animais à crueldade. Eu posso estar fazendo pesca com explosivos, pode estar afetando a função ecológica naquele ecossistema marinho. Posso estar colocando em risco, trazendo espécies invasoras. Quando você traz espécies invasoras, você desequilibra completamente a função ecológica, pode provocar a extinção de espécies. Há uma série de práticas que são vedadas, consoante aqui a interpretação desse dispositivo. Sem prejuízo da questão da crueldade contra os animais, discussão que nós já efetuamos. Então essas são as incumbências do poder público. Certinho? Bom, vamos falar um pouquinho agora das determinações particulares, começando pelo parágrafo 2º, que é uma discussão sobre recursos minerais. Diz a Constituição no seu parágrafo 2º, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Aqui nós temos o reconhecimento que as atividades minerárias causam degradação, está muito claro.
tanto que aquele que utiliza os recursos minerais deve adotar as soluções técnicas para recuperar essa área, de acordo com aquilo que foi definido pelo órgão competente, de acordo com a lei. Atualmente nós temos aí a Agência Nacional de Mineração, a ANM, sem prejuízo dos aspectos ambientais dos órgãos competentes, de acordo aí com a lavra, né? Na exploração de recursos minerais, ao reconhecimento que essas atividades causam degradação ambiental e, por consequência, é necessário a recuperação. Avançando, vou falar um pouquinho agora do parágrafo 3º, importantíssimo esse. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Quem são os infratores? Pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Aqui nós temos a tríplice responsabilidade em matéria ambiental, civil, penal e administrativa. Tríplice responsabilidade para as pessoas físicas ou jurídicas que têm condutas consideradas lesivas ao meio ambiente. Quando você fala na obrigação de reparar os danos causados, é a responsabilidade civil, que é objetiva. Objetiva. Desde a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, no seu artigo 14, parágrafo 1º, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva. Desde 1981 que esta responsabilidade é objetiva. Que fique isso claro. Agora, no que se refere às sanções penais, nós temos a Lei 9.605 de 1998, a lei que é denominada Lei de Crimes Ambientais, mas não é bem verdade, não. Porque do artigo 70 a 76, nós temos as infrações e o processo administrativo ambiental. A Lei 9.605 de 1998, sim, de fato, traz os crimes ambientais. Só os crimes? Não. Reitero, do artigo 70 a 76, infrações administrativas, na verdade, a responsabilidade administrativa ambiental. E a regulamentação, olha, a regulamentação aqui está no decreto, no decreto 6.514 de 2008. De 2008. Aqui, lei 9.605 de 98, 1998. Deixa eu deixar isso bem claro. Já as sanções administrativas em nível federal, é o decreto. É claro que no âmbito do seu estado, ou, quiçá, do município, nós podemos ter aí o quê? Podemos ter uma regulamentação própria com relação ao processo administrativo ambiental. Agora, o decreto 6.514 de 2008, na sua primeira parte, era dedicada às infrações administrativas ambientais. E na segunda parte, para o processo administrativo federal. Atenção, hein? O decreto 6.514, na segunda parte, que fala do processo administrativo, ele é federal. Bom, está aqui a tríplice responsabilidade para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, com condutas consideradas lesivas ao meio ambiente. Avançando, vamos falar aqui das macro-regiões consideradas patrimônio nacional, parágrafo 4º do artigo 225. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal mato-grossense e Zona Costeira são patrimônio nacional. É impressionante como esse dispositivo ele é suscitado, ele é cobrado em prova. O examinador adora esse dispositivo. Atenção, se na sua prova colocar Cerrado, Caatinga, os Campos Sulinos, né, os Pampas, Atol das Rocas, Fernando de Noronha, não importa. Essas áreas, no caso de Cerrado, da Caatinga e dos Pampas, só para exemplificar,
São importantíssimos, são biomas importantíssimos, mas não são considerados patrimônio nacional. É somente, tão somente essas 5 macro-regiões. Eu confesso a você em especial, que eu não sei por que o Cerrado, a Caatinga e os Pampas não estão relacionados aqui no parágrafo 4º do artigo 225, pela relevância, pela importância dessas áreas. Mas não estão. É somente, tão somente essas 5 macro-regiões. No caso da Mata Atlântica, só para exemplificar, temos até uma legislação própria para a Mata Atlântica, por corte, supressão de vegetação primária, secundária, no bioma Mata Atlântica. A ideia é essa mesmo, que nós tenhamos diplomas para cada uma dessas macro-regiões. A 11428/2006 é a lei da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. Então, ficar atento que é tão somente essas 5 macro-regiões. Um outro ponto que pode eventualmente ser suscitado na sua prova é com relação ao fato assim, de ser patrimônio nacional. Patrimônio nacional muda alguma coisa no que se refere à titularidade desses imóveis inseridos nessas áreas? Não muda nada. Podemos ter imóveis públicos e privados. Exemplo, a Mata Atlântica vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e adentra por Minas Gerais e ainda pega um pedacinho do Mato Grosso do Sul. 17 estados possuem Mata Atlântica. Claro que é o bioma mais afetado de todos, indiscutivelmente, tanto que o nome do país é de uma árvore do bioma Mata Atlântica, o Brasil, né? E olha, nós temos imóveis públicos e privados na Mata Atlântica. O que vai acontecer é que a forma de utilização, o corte, a supressão em área rural, área urbana, vai seguir o diploma próprio para o bioma Mata Atlântica. É isso, fundamentalmente. Então, cuidado. O fato de ser patrimônio nacional não muda a titularidade, ela não é alterada. Isso tem que ficar muito claro, tem julgados do STF nesse sentido. Patrimônio nacional é a relevância, é a importância dessas macro-regiões. Avançando. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Aqui diz por si só. E, por fim, na verdade tem o parágrafo 7º, né? Mas nós já estudamos. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal. Atenção, hein? Lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Lei federal. Atenção para esse dispositivo, hein? Lei federal. Reator nuclear. Vamos pegar aqui o exemplo de Angra dos Reis. Reator nuclear, a aprovação da localização é por lei federal. O parágrafo 7º, que fala daquelas práticas que não são consideradas como cruéis aos animais, né? Nós já relacionamos no primeiro bloco desta aula. Com isso, vou encerrando aqui esta aula de número 1, em que abordamos o direito ambiental constitucional. Muitos desses dispositivos que estudamos agora, eles serão aprofundados durante as aulas, tá bom? Então aqui é um ponto de partida para você. Então eu agradeço de coração. Venha conosco aqui no Trino Concursos para as nossas aulas de direito ambiental. Muito obrigado e um grande abraço.